Boa tarde para vocês que nos escutam. Sou a Gabriela Crepaldi. Nós estamos iniciando mais um episódio do nosso Saga Cast. Hoje nós estamos aqui com uma convidada mais que especial, Elizabeth Soares. Elizabeth Soares, que maravilha! Nós estamos juntas de novo, né? Nós temos 7, 8 anos que nos Sim. conhecemos. Eu só chamo de Betinha. Então, Uhum. Elizabeth Soares, ela é psicóloga clínica com foco em desenvolvimento humano, intrapessoal e interpessoal, com atuação em psicologia hospitalar e atuante em psicologia escolar. Hoje nós estamos aqui com uma conexão também de São Paulo, né, Sara? É isso aí. Hoje o SagaCast especial Conexão Belo Horizonte São Paulo. Hoje nós viemos aqui cumprir alguns compromissos, né? E aí estamos à distância aqui, mas super conectados com vocês aí, onde estiverem nos escutando. Um grande beijo para vocês. E aí, Gabi, já podemos começar? Claro, e primeiramente agradecer, né, o convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês e espero poder contribuir. Bom, e o tema de hoje é assédio moral no ambiente de trabalho. Uma abordagem sobre o impacto de pessoas. Então, sem mais perda de tempo, vamos começar. Betinha, um pouquinho sobre esse contexto, né? O que significa assédio moral? A gente está muito acostumado, eu sou advogada, né, a escutar essa terminologia aí de uma forma bem técnica e bem fria. Então, para a gente inaugurar esse bate-papo, eu queria te ouvir um pouquinho aí, falando sobre o assédio moral, né? E já entrando um pouquinho ali de como que ele acontece ali timidamente entre os colegas de trabalho aí. Sim, então, Sara, é importante a gente ressaltar, né, a questão da moral em si, né? Porque a moral, na verdade, ela é a prática, né? É quando você sai ali da teoria, né, e atua. É a sua atuação diante das situações, né, que envolve tanto social quanto, né, familiar, quanto ambiente de trabalho, enfim. E aí é tudo aquilo que é capaz de interferir, né, no seu comportamento como um todo, né? Aí a gente parte desse princípio que a moral ela tem muito a ver com a convivência, né, e a comunicação, que é onde mais pega no ambiente de trabalho. Ambiente de trabalho, o assédio moral ele está muito associado a essa coisa da comunicação e da convivência entre as partes, né? É muito comum, Gabi, a gente, né, ver no ambiente de trabalho, né, situações em que há uma diminuição da pessoa em termos de valores, né? Há uma depreciação também em termos de comportamento, e a gente tem que entender que sim, somos seres individuais, mas necessitamos da convivência coletiva. Então a moral ela vem, né, falar para a gente, né, como a gente se comportar, né, diante de situações de forma que todo mundo seja beneficiado. De certa forma, qualquer coisa que acontece, né, no ambiente, principalmente no ambiente de trabalho, ambiente corporativo, que fere, né, a integridade da pessoa enquanto indivíduo, enquanto ser humano. Por que a gente fala, né, que aí está muito atrelada à comunicação e convivência? Porque é através dela que a gente manifesta, né? Então, a moral é a prática. É como se a gente tivesse uma teoria, né? E aí a moral seria a prática dessa teoria. E é só para exemplificar, porque é como se fosse assim, né? Eu sou uma pessoa honesta, e aí eu li um livro, 100.000 páginas sobre honestidade. Então eu falo, não, eu sou honesta, honesta, honesta. Mas você só vai me ver como uma pessoa honesta na prática. É como se a gente está aqui, né, fazendo esse bate-papo, aí por um acaso, termina o bate-papo e tal, aí eu encontro algum objeto de valor no banheiro, entende? Sim. Aí posso pegar esse objeto de valor e levar para casa. Ou, como eu sou uma pessoa honesta, eu vou pegar esse objeto de valor e vou falar: olha, gente, alguém é de alguém, alguém esqueceu entregar, né? Então, isso atribui muito também, sabe, Gabi, a escolha que você faz, né? Porque na teoria eu posso vir aqui e falar: sou honestíssima.
né? Aí ali na prática eu escolho pegar o objeto e levar comigo. Então, a moral, ela tem todo esse contexto, né, de prática. O que que eu estou fazendo ali naquele ambiente que condiz comigo? Né? O que que eu estou fazendo para proporcionar, né, o maior, principalmente no ambiente, né, corporativo, ambiente organizacional, né? Qual que é a minha função? Diante dessa função, o que que eu estou conseguindo fazer para colaborar? Por isso que é importante também, sabe, Gabi? Principalmente, né, dentro das organizações. Primeira coisa, normas e regras da boa convivência. Ambiente coletivo. É fundamental que a gente estabeleça normas e regras para todo mundo, enquanto o ser humano transeunde de um lugar que é coletivo de todo mundo. Então, isso é muito importante, essas normas e regras ficarem bem claras, entende? Aí, se uma pessoa não entende, ou outra, vem cá, vamos te explicar como é que funciona a norma e a regra bonitinho, né? E a partir daí a gente vai vendo as atitudes, né? Do dia a dia, do cotidiano, com relação ao colega, com relação, né, à hierarquia, que é muito importante, tanto de cima para baixo quanto de baixo para cima, né? Que aí a gente tem um viés, uma conotação humana, né? Porque vai muito além, né, do aspecto profissional. Tem algo que é humano dentro da gente. Até- E nisso a gente, né, tem que concordar que somos iguais. Até É é sensacional. interessante, E só ela está falando aqui, Gabi, eu estou achando muito muito interessante. interessante essa abordagem que ela traz, porque é muito diferente do que a gente está acostumado, né? Porque assim, o assédio moral que a Betinha está trazendo para a gente aqui, ele é muito mais sobre o impacto sobre o outro, né? Sim. É muito mais sobre uma visão empática, porque assim, às vezes eu estou ali com meu colega de trabalho, estou fazendo uma brincadeira com ele, mas aquilo está sendo extremamente invasivo. Então, assim, e eu percebo e não paro, porque para mim está tudo bem, né? Então, assim, é só uma brincadeira leve e tudo mais. Então, assim, eu achei fantástica essa abordagem, que é extremamente diferenciada e pouco explorada, né? A gente Sim, fala do aspecto realmente. moral, a gente foca muito na figura superficial da vítima e do agressor. No aspecto, pelo menos para mim, né, que sou advogada, a gente vê muito o aspecto punitivo, né, de sanção. Mas como tratar isso no ambiente de trabalho? Eu acho que uma situação mais delicada que a gente pode encontrar a manifestação desse comportamento, né, Betinha? Porque isso são pessoas, Sim, Sim, parte, né? Eu acho lindo, lindo, lindo. Eu sigo a psicóloga também, salvo engano, o Betinha, e ela fala assim: tem muita empresa que gosta de falar que nós somos humanizados, aqui a gente gosta de gente, mas as pessoas se esquecem que o humano fede, e ela usa esse termo exatamente. E isso, a gente tem qualidades, tem defeitos, e o que a gente expressa é a consequência da história que a gente viveu. Então, muitas vezes, a agressividade, sabe, essa falta de cuidado com o outro, ela também é um retrato ali, né, uma manifestação da história que a gente viveu, né? Então, assim, eu acho muito interessante a gente, esse cuidado que você tem, né, essa sua visão que é extremamente diferenciada, que é o de olhar para o outro, né, compreender, é isso que a gente quer aqui, trazer para o pessoal, que o assédio moral é só pessoas, né? A gente precisa olhar mais, ao invés da sim. gente focar nas figuras, né? A gente precisa olhar para a pessoa, e principalmente dentro de um ambiente corporativo, né? Que é um ambiente com diversidade, como é que a gente faz para conciliar tudo isso, né? eu achei Isso. Eu achei bastante interessante também o fato da Elizabeth ela ter expressado aqui pra gente a importância da hierarquia e da padronização. Posso chamar de Sim, padronização, né? Porque assim, Pode. quando você trabalha essa padronização e você trabalha a hierarquia, você reduz a possibilidade de ter assédio moral, porque ali você está colocando cada um no seu papel e cada um não interferindo no dia a dia do outro. E aí, sim. quando você não interfere no dia a dia do outro, ou quando cada um tem um papel definido dentro de uma organização e tem um padrão de conduta pré-estabelecido, a possibilidade de ter esse assédio moral, ela é
não vou falar que é nula, porque é pessoa, né? Então isso pode acontecer, mas ela reduz muito esse impacto na vida das pessoas. E o assédio moral, ele não é só uma questão de tratar dentro da empresa, é uma questão de você levar isso também para outros ambientes, porque quem pratica dentro do organizacional ali também pratica em outros momentos da vida. Então é muito mais sobre como resolver essa questão e como perceber que você está sendo assediado, porque em muitas fases da nossa vida a gente não percebe Sim. que o que está acontecendo ali comigo agora é um assédio moral. Depois de anos eu vou perceber que eu fui assediada, que eu tive esse conflito ali, que gerou em mim a minha autoestima foi no chão, eu comecei a ter problemas mesmo de ressignificar ali a minha vida a partir do meu trabalho, porque eu deixo de perceber que eu tenho valor dentro daquele ambiente e que eu posso sim ser produtivo. E Então, assim, sabe vai um muito ponto além também que disso, eu né? acho É um super impacto bem. interessante também a gente trazer para essa conversa é a manifestação, né, do assédio moral. Assim, é muito comum acontecer em relação ao líder, né, para o liderado, mas acontece também em relação ao liderado para o líder. Às vezes de uma Sim. forma velada, às vezes de uma forma até explícita, né? E às vezes a empresa, a gente já conversou muito isso aqui, né, Gabi, no nosso podcast no episódio Superando Obstáculos na Implementação de Operações, e a gente fala muito sobre isso. Cara, às vezes o olhar da empresa não é tão cuidadoso para a liderança. Quem cuida desse líder, né, que está ali na linha de frente, trazendo algo novo ali para aquela empresa? E, na verdade, é, movimentando a transição cultural ali dentro, né? Então, e quem está olhando para essa pessoa? Então, assim, eu queria escutar um pouquinho aí da Betinha sobre esse aspecto também, assim, dentro da jornada dela, como que ela percebeu que isso acontece, quais são os sinais, né? E como que dentro desse contexto corporativo as empresas podem olhar, né, para uma situação dessa e tratar, porque assim, dentro de uma organização a gente tem diversidade. Então, assim, vai ter gente ali de tudo quanto é jeito. E quanto maior essa empresa, maior o grau de complexidade de fazer a gestão ali, né? E essa conciliação ali entre esses membros dessa equipe. Então, a ideia que a gente quer trazer aqui que é sobre pessoas, né? E a gente precisa tratar isso, né? Isso, e é isso mesmo, sabe, Sara? E é por isso a importância, né, desse desenvolvimento, não só intra, como pessoal, né? Primeiro eu preciso saber relacionar comigo mesmo. Se eu não sei relacionar comigo mesmo, como é que eu vou saber me relacionar com o outro diante das diferenças do outro, né? Porque a moral é a prática. Na prática, como é que eu vou me mostrar? Como é que eu vou saber lidar com as minhas próprias questões, né? Então, se eu não sei lidar com as minhas, como é que eu vou saber lidar com as dos outros? Tem uma frase de Machado de Assis que eu amo, né? Que ele fala: somos produtos do meio, sim, mas também somos produtores dele. Então, escolha. O que que eu vou produzir nesse meio, né? E aí é uma coisa que é interessante, porque de certa forma as hierarquias, né, vão demandar ali cada um aquilo que lhe compete, cada um aquilo que lhe corresponde em termos intelectuais, em termos de trabalho, de competência para aquilo. Mas e o restante, né, em termos relacionais, que aí indifere das hierarquias, né? Como é que eu vou me relacionar com fulano, fulano comigo? Dentro de uma base, porque a convivência, Gabi, ela traz esses aspectos, né? Do respeito, né, do que é justo, da compaixão, da fraternidade, né? E como é que eu vou me relacionar com os outros se eu não faço isso nem comigo mesmo? Então, se eu não me respeito, né, dentro dos meus limites, dentro das minhas capacidades, se eu não me conheço como tal, como é que eu vou, pelo menos, compreender o outro dentro das limitações dele? Então, por isso que é importante esse processo de desenvolvimento, né? Intra e interpessoal, porque a partir dali você aprende a lidar melhor com o seu e ainda mais com o outro. Eu tenho uma máxima que eu falo muito, né? Meus pacientes, eu falei assim, gente, o negócio é assim, ó, quanto mais dentro
mais fora. Quanto mais você tem, né, desenvolvimento e conhecimento de si mesmo, e quanto mais você proporciona autocompreensão, auto-amor por você mesmo, o que que você vai ter para oferecer para o outro? Se eu me compreendo, eu consigo compreender o outro, né? E aí a gente tem um psicólogo que ele fala, né, dessa coisa da compreensão, que a gente tem uma capacidade de compreensão da gente mesmo, ela é tão elevada, mas tão elevada, que a gente chega num nível de satisfação tão grande de compreender a gente mesmo, que a partir daí eu compreendo até a incompreensão do outro. Então, esses afetos, né? Trabalhar isso mesmo dentro das empresas para ter ambientes mais saudáveis e que um colabore com o outro. Né? A gente está aqui para isso mesmo, e dentro das organizações, isso é possível, é viável. Né? Cada um com uma competência, mas cada um contribuindo, uma vez que todos, né, têm o mesmo propósito, é chegar aqui em cima. Cada um na sua face, mas todo mundo buscando o mesmo patamar, né? Aqui, ó, o patamar Buscando de o mesmo cima. objetivo, sempre todo mundo no mesmo caminho, né? Sim, Com a mesma caminhada. Elizabeth, eu gostaria, assim, que você trouxesse pra gente também. Eu imagino que você já tenha vivido assédio moral, já. né? E tenho certeza que sim, né? Eu acho que quase Sim, nós, eu acho que todos nós, inclusive eu acho que a pessoa que faz, né, o assédio, ela sim. não percebe que está fazendo, senão não Sim. faria, né? Ela não gostaria de ser o agressor, com certeza. Mas eu gostaria que você contasse, assim, um pouquinho de quando foi que você percebeu que estava sofrendo um assédio e se você percebeu no momento Sim. e se você puder, assim, trazer pra gente essa Outra vez, experiência também. claro. Eu trabalhei muitos anos, né, em regime CLT, em algumas empresas, umas grandes, outras menores, enfim. E aí é o que a gente fala, né, dessa coisa do assédio moral, essa coisa de denegrir a imagem do outro, de diminuir o outro enquanto pessoa, enquanto ser humano, ali especificamente naquele lugar, local de trabalho. Ou seja, e tem certas falas, certos posicionamentos que humilha a pessoa. Aí eu vou trazer assim bem rapidinho uma experiência minha, né? Na época, isso foi em 2006, por aí, 2007, trabalhava numa empresa, era uma empresa boa e tal. E a gente trabalhava com vendas, era tudo muito dinâmico e tal, aí eu não estava conseguindo prospectar para o cliente, foi aquele negócio, e sempre tinha reuniões, né? Aí era a gestora e mais 4 colegas e tal, e sempre fazia, né, reuniões diárias. Nesse dia, fomos fazer uma reunião lá, ele ia dar um feedback lá, uma dinâmica para a gente identificar o que podia ser melhorado lá na empresa. E aí sentamos todo mundo lá, né, e aí ela sugeriu que cada um falasse, né, como via o outro, como é que percebia, para esse outro poder melhorar. Então, assim, as pessoas que estavam lá, um começou a falar, não, fulano é incrível, fulano faz isso, eu acho que pode melhorar um pouquinho mais, só, tipo assim, um mínimo detalhe, quando for falar com o cliente assim, assim, assado. O outro falou, não, fulano é espetacular, eu me inspiro no fulano e tal, tal, tal. Enfim, aí, na sequência, a hora que chegou em mim, eu elogiei todo mundo também, porque era normal. Aí a hora Fazia que parte do foram, processo, né? sim, aí a hora que foram falar de mim, né, foram direcionar para mim. Na época eu estava passando por uma fase bem complicada, assim como todo mundo, né? A vida da gente é alta e desce mesmo, tem hora que a gente tá lá em cima, outra hora lá embaixo e a gente vai. Mas enfim, aí o que que eu escuto dos meus colegas e da minha gestora? Aí foi assim: olha, a gente acha que você, na verdade, assim, eu era mais velha do que todo mundo, então todo mundo, eu acho que você, na verdade, por causa da sua idade, então você não se encaixa muito bem na equipe. Eu já assustei e falei, nossa, minha idade, né? Olha. E aí depois eles. E todo mundo foi unânime, aí depois viraram e falaram assim: tem outra, você se veste muito mal. Eu falei, nossa. E aí depois, né, falaram assim: seu telemarketing é. E aí falaram assim: seu telemarketing é Olha só. horrível, ninguém aguenta você falando.
É engraçado, porque assim, eu conheço a Elizabeth, eu tô toda hora quase chamando de Betinha. Pode falar, Eu conheço a Betinha. Elizabeth e assim, é sempre todas as pessoas que têm contato com você falam, a Elizabeth ela é extraordinária, porque é mesmo. Eu trabalho na área comercial até hoje, continuo na área comercial, eu gosto da área comercial. É um ambiente muito. Se a pessoa não tiver ali um certo equilíbrio, ela Sim. vai ter algumas dificuldades, né? Mas assim, e eu sempre ouvi muito assim, a Betinha ela é extraordinária. A Betinha, ela tem. E você, eu lembro, Betinha era destaque, gente, na área comercial. Sempre ficava ela, era ela e o Fagundes, né? Sim. Que até hoje também é uma referência gigantesca para mim em relação ao comercial, e como pessoa também, que ele é extraordinário, Sim, maravilhoso. sim. Excelente. Então, assim, eu sempre vi vocês como destaque. Então, assim, para mim até uma surpresa ouvir isso, porque o atendimento da Betinha era extremamente, da Elizabeth, era extremamente humanizado, extraordinário. Eu sempre via como referência, você e o Fagundes sempre foram referências para mim, e continuam sendo, porque extremamente positiva. Eu nunca vi. A Betinha, ela sempre fala assim. A Elizabeth, ela sempre fala assim. É, aí eu falo, tá tudo bem, Beth? Ela fala assim, ótimo. E como é que tá a vida? Como é que tá os seus filhos? Maravilhoso. Eu falo assim, nossa, Betinha, eu tô passando por isso aqui. Aí a Betinha fala, ai, a vida é desafiadora. Aí eu falo, gente, eu tenho que usar desafiador, porque é um desafio, né? É um desafio. E E foi isso. E na época, e isso foi assim, eu saí da empresa, na hora que terminou o negócio, eu saí e eu ia pegar metrô e tal. Menina, eu chorava tanto, mas tanto, você não tem noção do tanto que eu chorei. Porque eu precisava muito daquele trabalho e eu não sabia o que fazer, ou seja, todo o meu comportamento, toda, né, a minha competência, tudo que eu dedicava ali foi por água abaixo, estava sendo visto ali como nada. E foi uma humilhação, porque eles pegaram também questões, né, que condiz a minha, não, você se sim, veste mal, como assim? como assim, né, A minha gente? roupa não pode interferir nesse trabalho, que isso e tal. Mas enfim, saí da empresa chorando, mas assim, muito, mas muito. Eu chorei muito nesse dia. E no outro dia eu falei, bom, eu não tenho outra alternativa, vou lá trabalhar assim mesmo, Sim, né? sim. Na época nem existia essa coisa de assédio moral dentro da empresa. E fui, eu achei que eles iam me desligar mesmo no final do mês. Aí eu falei, ah, quer saber? Tô aqui mesmo. Aí eu falei assim, tem esse negócio, a gente fazia ligação para Web Motors, que a gente refinanciava veículos. Aí eu ia lá nos veículos baixinhos, falei, quer saber? Vou pegar esses veículos aí que eu nem conheço. Aí comecei a ligar para as pessoas que tinham veículo acima de R$ 200.000, coisa que eu nem nunca tinha ouvido falar na minha vida. Mas aí eu ligava. E Gabi, na mesma semana eu fechei o primeiro contrato, e a empresa era grande, tinha no Brasil inteiro. Foi o primeiro contrato da empresa de um veículo. O veículo era quase 200 mil e eu refinancei R$ 100.000 na época. Foi assim, foi Extraordinário. um Extraordinário. negócio e fizeram, na época era ligação que fazia e tudo, para eu contar o que que eu tinha feito, quais tinham Olha aí, sido as minhas técnicas para olha, conseguir aquele cliente. Deu vontade de falar assim, não, meu filho, eu fui meu Deus, tão humilhada aqui, mas tão humilhada que eu falei, eu não vou ficar por baixo, eu não vou sair daqui por olha, baixo. Vocês podem até tentar, mas não vão conseguir. Olha que extraordinário, né, gente? antifragilidade, é isso aí, Antifragilidade, cara, é isso é aí, isso aí. exatamente. Nossa, assim, que história extraordinária, assim, a gente olha para as pessoas, né, por isso que a gente tá conversando aqui hoje sobre o assédio moral no trabalho ser uma abordagem, precisar ter, né, uma abordagem também sobre pessoas, porque assim, cara, você olha para a pessoa, você não imagina o que essa pessoa passou na vida. Sim, Exatamente. E tem pessoas, né, Betinho? Eu queria te ouvir, assim, rapidamente sobre isso também. Tem gente que não consegue, cara, virar o jogo. Não consegue, precisa de sim, ajuda. E às vezes a própria postura da pessoa repele o outro, sabe? E aí eu sim, queria te ouvir isso, e assim, isso principalmente nesse mesmo. contexto corporativo aí, como E Sara, é isso tratado. Porque afeta é, também, né? é muito importante porque hoje a gente tem recurso. Porque, na verdade, eu me senti humilhada, mas quem foi que me humilhou? Foi fulano, ciclano e Bertrano. Então, eles precisam de correção, não eu.
Então, Sim. eu consigo corrigir, principalmente uma pessoa que está numa hierarquia acima de mim, não. Então, eu tenho recurso. Aí é onde entra a advocacia. Aí sim, olha, o fulano, porque isso foi falta de respeito, isso aqui foi injusto, diante de tal e tal situação, eu fui desrespeitada, eu fui humilhada, eu fui exposta à ridicularização. Isso acontece muito no ambiente de trabalho. Antes, né, Gabi, igual na minha época, não tinha. Nem se falava, a gente nem falava em assédio moral, nem psicológico dentro de empresa, de jeito nenhum. Era assim, o outro fala e eu obedeço e ponto final. A Sim. regra era essa, né? Não sou louco de, né, interpelar, mas hoje não. Né? E isso a gente deve muito a essa coisa da tecnologia que trouxe mais informação e Acesso, né? acesso, Sim. né? Para a gente poder sim combater. Porque quando você, né, a partir do momento que você denuncia um assédio, alguma coisa, é para o próprio bem da pessoa, porque ela tem a oportunidade de se corrigir naquele quesito. Senão ela não Extraordinário. evolui, senão ela não desenvolve. Extraordinário. Nossa, eu Não espero que tem a outra gente. palavra. Não tem outra Oi? palavra. É que eu tô aqui, eu falei, Eu cara, amo ouvir amo ouvir a Elizabeth. Amo. é difícil ter esse negócio, Betinho, de ter tempo determinado para falar com você, porque assim, extraordinário, de verdade, assim, Extraordinário. eu tô aqui a não sei quantos quilômetros Ó, de distância e o calor da energia da voz dela, assim, aquece o sim, coração da sim, gente e sim. transforma o ambiente. Isso é maravilhoso. É o Ah, potencial da obrigada, menina. conexão sobre pessoas, né? Isso é muito Sim. precioso. Muito precioso. Obrigada, A Betinho. gente já Obrigada. tá a Eu gente que está caminhando para o agradeço. fim. Eu já quero fazer um convite aqui para você voltar para a gente dar continuidade nesse assunto. Eu quero que a gente continue conversando sobre isso, porque a gente tem a gente pode abordar um pouco mais a questão também do liderado. Sim, Com a liderança, porque eu acredito que a gente enxerga muito bem, a gente vê muito bem esse assédio moral dentro dessa ótica, né? De sim. cima para baixo. Mas a gente não observa Quando quando é de baixo de para baixo para cima. cima, por Sim, exemplo, eu não suporto essa empresa, eu vou sair daqui, fulano é assim e faz e trata mal e gera burburinho, e isso tudo para atingir a pessoa. E a gente pode, eu gostaria muito que a gente voltasse também em um outro momento, em um outro episódio, para a gente abordar a fundo e para a gente entender também o como essa pessoa se sente nesse local, porque ela tem essa atitude, né? sim. Porque existe aí um padrão, né? De vida. É Sim, a história dela. E a gente vai. exatamente. A gente está caminhando para o fim, gente. Eu agradeço muito que vocês estiveram aqui com a gente até agora. Eu vou deixar que a Betinha aqui deixe o registro, né, dos contatos dela, das redes sociais dela, e-mail dela. A gente também vai colocar aqui na descrição do vídeo. E Betinha, com certeza você vai voltar aqui, né? Por favor, promete, Meninas, promete, por favor. Sara, muito obrigada. Adorei esse momento aqui com vocês. Eu sempre falo, né? Um propósito. Contribuir. Contribuir com o quê, né? Que a gente desperte consciência humana e que possamos nos tornar verdadeiramente humanos, né? Que é desenvolver mesmo empatia, fraternidade, compaixão nas nossas relações. Relação é via de mão dupla. Não interessa se está, né, quem tem intelectualmente está mais, né, esclarecido ou menos, mas aqui, ó, é aqui que a gente consegue, né, realmente falar para que viemos. Né? A gente pode integrar, ser fator de soma uns na vida dos outros, indiferente de hierarquia. Elizabeth faz atendimento clínico. A gente vai deixar os contatos dela aqui. Eu acredito que um dos meios, né, de solucionar esses conflitos que a gente tem emocional é dentro da terapia. Faz todo sentido que você inicie e coloque como prioridade na sua vida. Assim como eu coloquei na minha, então Eu estou também. colhendo alguns resultados, Sim, faz todo sentido e faz muita diferença na nossa vida. Elizabeth, muito obrigadão. obrigada Eu mesmo. que Você sabe o tanto que eu agradeço. amo Eu você é também. maravilhosa. Obrigada pelo convite. Estou muito Ai, feliz. Obrigada, Muito Sara. obrigada. obrigada. Ó, Beijo. sem enrolação, se você que está aí nos escutando quer continuar tendo acesso a esse tipo de conteúdo extraordinário, curte, compartilha, inscreva-se no nosso canal se você está escutando a gente aqui pelo Spotify
Nós temos um canal no YouTube também, para que você continue conosco nessa jornada. Beijo, Muito menina. obrigada. Beijo. Tchau, tchau.